Existem três forças primárias da criação, e se você, como buscador espiritual, não conhece e não se alinha com essas forças, toda a sua jornada está condenada a ter sérios problemas. Olá, nós somos Valéria e Rafael Zen, conhecidos como Casal Zen. E como sempre nós fazemos aí uma mensagem de Natal, uma mensagem de início de ano. E hoje não poderia ser diferente, esse ano não poderia faltar, ainda mais no final de 2020. Não precisa nem dizer, né, que esse ano todo mundo sabe que exigiu, né, que nós precisamos encontrar forças ainda mais profundas, ainda mais, vamos chamar assim, mais potentes, mais poderosas, para que a gente pudesse superar as dificuldades. Então, como forma da gente conseguir compreender ainda mais o que nós precisamos, vamos chamar assim, criar, desenvolver e aprimorar dentro do nosso ser, é que é muito importante nós entendermos essas três forças, como elas agem, o que elas são e como nós muitas vezes estamos errando em relação a elas e com isso perdendo nossa energia, nosso tempo e a nossa consciência quando isso acontece. Apesar de estarmos em uma era, em que muito se fala sobre espiritualidade, sobre se voltar para o espírito, para o autoconhecimento, nós também percebemos que muito se falha nisso, porque são forças primordiais, são forças que estão conosco o tempo todo e que são as que nos conduzem a uma verdadeira realização. É o que nos aproxima realmente disso que nós podemos chamar de Deus, dessa força criadora e universal. Essas forças são conhecidas como Pai, Filho e Espírito Santo, ou ainda Osíris, Horus e Ísis, ou ainda Brahma, Vishnu, Shiva. Então elas têm infinitos nomes conforme a tradição em que elas se expressaram, né? Isso, e na verdade elas não são de nenhuma religião, elas pertencem ao todo, elas estão conosco e estão em tudo. Como que nós podemos entender então essas três forças primárias, essas três forças que nos regem o tempo todo e que nos aproximam ainda mais da nossa realização, da realização do nosso ser, tá? Como a gente falou, né? Como a Valéria falou, assim, elas estão fora e elas estão dentro. Então, aonde estão essas forças dentro de nós? Fisicamente, a gente encontra essas expressões através de átomos. É o que algumas escolas de autoconhecimento chamam de átomos mestres ou átomos construtores. Nos seres humanos, o átomo do pai, ele se encontra na pineal, na nossa cabeça. O átomo do filho ou o átomo do Cristo, no coração. E o átomo do Espírito Santo ou ainda da Mãe Divina, porque são equivalências, são a mesma coisa, com linguagens diferentes, eles se encontram em nossas sementes. Quando nós entendemos o que são essas três forças, porque se formos observar, para entender hoje o que são essas três forças, precisaria de muito estudo, e muitas religiões já perderam também um pouco da sua origem dessas energias, Quem é católico, ou quem já foi católico, sabe que para finalizar uma oração, ou para iniciar uma oração, faz o sinal da cruz e fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que você que já foi, ou que já fez, já pronunciou essas palavras, sabe exatamente o que elas queriam dizer, O que será que eu quero dizer quando eu falo em nome do Pai? Quando eu digo em nome do Pai, e isso até me arrepia quando eu falo, é porque estamos falando em nome da verdade, em nome da sabedoria. Essa é a energia do Pai, é a energia que nos conduz. Então, se nós estamos falando em nome do Pai, se estamos agindo em nome do Pai, nós estamos agindo em nome da verdade, em nome da sabedoria. E essa palavrinha simples, verdade, que já vi muitas pessoas falando que 2021 venha com verdade, que a verdade prevaleça. E eu sinto verdadeiramente no meu coração que 2021 é o ano da verdade. E o que isso quer dizer? Como que nós agregamos verdade no nosso dia a dia e aonde nós erramos, onde nós falhamos com a verdade. Bom, a gente tem inclusive outros vídeos falando sobre isso, porque o tema para nós ele é muito importante. Não existe
Não existe religião fora da verdade, não existe espiritualidade fora da verdade, não existe nada fora da verdade. Mas existem alguns pequenos, vamos chamar assim, ajustezinhos que a gente precisa fazer no nosso entendimento diário para entender que muitas vezes nós estamos indo contra a verdade e nós não percebemos. E esse é o ponto central hoje. Por exemplo, quando alguém fala algo que não me agrada e eu faço um sorriso amarelo. Estamos falhando com a minha verdade. Porque ao sorrir, para não falar nada, eu não concordo, mas ao invés de eu colocar minha opinião ou mostrar, expressar no meu rosto que eu não concordo com aquilo, eu sorrio para não fazer o climão, né? Para não ficar chato. Eu estou faltando com a minha verdade, porque ao sorrir parece que eu estou concordando com aquela pessoa, não é assim? Quando nós estamos falando com alguém e alguém faz assim, a gente diz, a pessoa gostou, é um sinal de aprovação. Então, o tal sorriso amarelo, ele é uma falta com a verdade. Você está faltando com o Pai, você está falhando com isso. Também, quando eu tenho a noção de algo, vamos supor assim, eu gostaria, eu sei que é necessário respeitar a todas as pessoas e vejo desrespeito acontecendo e me calo. Eu estou faltando também com a verdade, porque eu poderia me colocar naquele momento. Esse é um detalhe da verdade. Muitas vezes acontece algo na vida e eu, para não deixar claro, aí vem aquilo que o Rafael falou, né? A verdade faz com que a gente seja transparente, com que a gente seja claro no que está acontecendo. E muitas vezes, para não ser claro com o que está acontecendo, eu invento uma historinha, eu remendo, eu conto uma mentirinha para não magoar, para não criar caso. Então, são detalhes que parecem que tá tudo bem, porque existe até uma frase que eu não concordo, né? Que é uma frase que diz que a mentira é um lubrificante social, né? Então, muitas vezes, para não ficar chato, eu não vou falar a verdade aqui, eu vou inventar uma desculpa. Sabe aquela desculpa, a desculpinha? Isso é uma falta com a verdade. Quando eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Então você sabe, por exemplo, que você precisa ter uma rotina de meditação, uma rotina de exercícios, uma rotina de alimentação, quando você tem que tomar certas providências, quando você tem que deixar certos vícios, mas você encontra justificativas para manter tudo isso na sua vida. Você está faltando com verdade, porque você sabe o que precisa ser feito, mas você não toma providências a esse respeito. Prefere se manter sem perceber, inconsciente, num jogo de meias verdades e de meias ilusões. E onde tem meia verdade não tem luz por inteiro. Porque não existe meia espiritualidade, não existe meio luz. Ou tem luz ou não tem luz. Para o universo, para Deus, para o todo, não existe meia pessoa, não existe meia verdade. Ou você é verdadeiro, ou você é mentiroso. Ou você está sendo claro, ou você está sendo escorregadio. Ou você está fazendo pelo Pai, ou você não, está se afastando do Pai. Esses pequenos detalhes de meias verdades, pequenas mentiras, falta de compromisso com as coisas. Então, se você se compromete a fazer algo, faça. Se você percebe que você se comprometeu com aquilo e não vai poder cumprir, desfaça seu compromisso. E isso nós falamos muito no nosso vídeo sobre integridade. Então, ser íntegro, cumprir com seus compromissos, é se aproximar do Pai, é se aproximar da verdade, dessa energia que nos impulsiona. Quando cometemos pequenos delitos, pequenas mentiras, pequenas faltas de compromisso e achamos que isso está tudo bem, na real estamos nos afastando dessa força primordial. E aí nós queremos concretizar coisas, queremos fazer mudanças no ano de 2021, mas mantemos os velhos hábitos e não vai nos levar a um lugar novo, vai nos levar a um lugar conhecido. E o importante que a gente deve compreender é que essas forças, elas não são crenças, elas não são como algo, vamos chamar assim, vago ou vaporoso. Elas são forças universais, tão sólidas na medida delas e dentro da proporção delas como a parede ou o chão em que a gente pisa. Então o fato de nós exercermos essas virtudes faz com que esse poder se expresse em nós e faz com que a nossa vida se transforme, porque nós estamos sendo canais de expressão de uma força universal. Então as situações ao nosso redor mudam,
As pessoas que estão conosco mudam, a nossa vida sofre mudanças, porque se você é um pilar da verdade, é um pilar da luz, então não existe como você ter ao seu redor moscas de mentiras ou de ilusões, porque você se transforma num farol, ao invés de numa manta ou de uma ilusão que continua permeando o mundo. Por isso, cada uma dessas forças, quando ela é exercida, ela é um poder. E todos os poderes mudam a nossa realidade, muito mais do que qualquer crença que a gente possa expressar. A partir daí, então, né, nos tornando pilares e, claro que, como o Rafa falou, quando nós nos tornamos algo, nós aproximamos de nós seres e situações na mesma vibração. Então, se ao teu redor você encontra pessoas ou situações que não condizem com a verdade ou que são meio mentiroso, meio verdadeiro, né? Tem meias palavras, é porque nós estamos atraindo para nós essa situação. Então é porque você está atraindo isso para você. Então se você quer pessoas verdadeiras e situações claras, transparentes e verdadeiras na sua vida, precisa começar por você. Seja verdadeiro você. Na sequência, né, e vamos fazendo uma sequência de descida, então falamos aí da pineal, nós vamos entrar no nosso cardíaco, que é a morada, é o coração e é a morada do Cristo, ou é a morada do amor, a morada do Filho. E a gente, quando fala em amor, a gente consegue compreender, assim, aquele amor meio passional, né, que não é exatamente disso que a gente está falando. Ou aquele amor de família, que é muito fácil para a gente dizer, eu amo meu filho, mas eu detesto meu vizinho. Então, quando a gente fala no cardíaco, a gente está falando naquela força que é incondicional, que é universal, que é conectora, que rompe fronteiras, né? Que tem uma frase que é bem interessante que diz assim, que constrói pontes ao invés de construir muros. E esse muro, inclusive, vocês provavelmente vão ver vários exemplos no nosso mundo. Então, muito mais do que, vamos chamar assim, a gente entender essa força do amor, ela tem alguns desdobramentos bem interessantes. Uma desses desdobramentos dessa força incondicional é o que nós chamamos de compaixão. A compaixão, ela é aquilo que alimenta o nosso cardíaco, é aquilo que traz a energia do Cristo para a nossa vida. Por quê? Porque ter compaixão, quando temos compaixão pelas coisas, pelos animais, pela natureza, pelas pessoas, nós deixamos de criticar e de julgar, porque nos colocamos no olhar do outro. Então, se você ainda tem na sua vida críticas e julgamentos, e isso tem tamanhos, tá, gente? Tudo tem escalas, né? E muitas vezes nós temos grandes críticas e julgamentos, e às vezes nós temos uma pequenininha que diz assim, fulano não devia fazer assim. É uma crítica, é um julgamento, tá? Toda crítica e julgamento nos afasta da compaixão, nos afasta do Cristo, nos afasta da energia do Filho. Porque quando nos colocamos no lugar do outro, nós vemos as coisas com o olhar do outro. Nós, como falavam os índios, né, norte-americanos, diziam assim, antes de falar da vida, né, da minha vida, caminhe uma lua inteira com os meus mocassins. Né? Quer dizer o quê? Caminhe por onde eu caminho, faça o que eu faço, sinta o que eu sinto, veja da minha forma que você vai entender meu ponto de vista. E a compaixão, quando estamos nos colocando no lugar do outro, além de trazer essa empatia, de sentir pelo olhar do outro, ele quebra barreiras, né? Cria pontes. Porque quando eu não olho com o olhar do outro, eu quero defender o meu ponto de vista, as minhas verdades, as minhas crenças. Porém, quando eu olho com o olhar do outro, eu começo a entender que ele não vai pensar como eu, porque ele não sou eu. Se você tivesse o mesmo nível de consciência da pessoa a quem você critica e a mesma história de vida que ela tem, seguramente você estaria tomando as mesmas decisões dela. Então, quando a gente olha pelos olhos do coração, a gente diz, bom, nós temos diferentes histórias e diferentes níveis e por isso nós vemos o universo de forma diferente. E todos nós somos pequenos reflexos, pequenos fractais da grande consciência que estão tendo experiências em níveis diferentes e por isso fazemos as coisas como nós fazemos. Mas ao mesmo tempo é interessante entender, né? Compaixão não significa concordar com as falhas dos outros. Você pode perceber que ele está errando. Você pode perceber que ele está em caminhos que vão lhe trazer sofrimento. E se lhe competir, talvez você possa até fazer um alerta para ela. Mas o caminho dela é dela. E entre alertar e criticar, a gente tem um abismo de distância. E cada vez que a gente expressa isso nos detalhes do nosso dia a dia, então essa força do nosso cardíaco se fecha. Por quê? Porque essa força primordial
esse arquétipo universal que é o Cristo e que é o entendimento máximo disso, ele se afasta de nós, ele não vê espaço para morar no nosso coração. E aí então o que acontece? Conforme a gente vai compreendendo essa força e trazendo a compaixão para o nosso dia, como o Rafa falou, não é concordar e fazer o sorriso amarelo não, senão eu vou estar faltando com a verdade. Mas é entender que aquela pessoa pensa e sente e age daquela forma, seja qual for, que é diferente da minha, porque tem uma noção de vida diferente, uma história diferente, crenças diferentes, tem emoções e memórias que estão contidas ali naquele ser que são diferentes. Faz com que então a gente comece a alimentar dentro de nós e no próximo esse respeito. Porque a compaixão nada mais é que um respeito pelo outro, um respeito pelo que o outro é, pelo que o outro se torna. E não só com os seres humanos, mas nós também precisamos ter esse respeito e essa compaixão com um pé de pau, como falam aqui no Cerrado, que é uma árvore, uma planta, com um animal, né, com a própria natureza, com o ar que a gente respira, com as coisas ao nosso redor, porque isso faz com que nós nos tornemos unos, porque não tem como nós sermos uma coisa só criando muros. Para nós sermos uma coisa só e trazermos realmente que nós todos somos um na nossa vida, na nossa realidade, é necessária a compaixão, é necessário entender o outro, perceber o outro, sem querer que o outro me entenda, né? Sem querer uma troca. Então eu faço porque o meu coração pede que eu faça, que seja assim. E isso nos aproxima, porque conforme nós criticamos e julgamos o outro, ou as coisas, ou tudo que acontece na vida, a gente alimenta aquilo que nós estamos achando que não é bom. Vamos supor que seja um erro, né? Consideramos aquela atitude um erro ou uma falha. Então, se eu fico falando, fulano não faz, fulano não faz, fulano não faz, eu estou alimentando isso. Eu estou só vendo isso. Então, ao invés de trazer a crítica e se afastar dessa energia da compaixão, vamos nos aproximar da compaixão e começar a buscar em tudo a beleza, o bom, aquilo que as pessoas têm de qualidade, de características boas, o que nós encontramos de bom fora de nós, porque assim nós alimentamos o bom dentro de nós também. Não deixa de ser uma troca, mas é uma troca sem pedido de troca, é natural. Bem, e a última dessas três forças é o que nós aqui chamamos de Espírito Santo. Alguns povos chamam isso de Shiva, alguns chamam da Mãe Divina, então deveria ser a Espírito Santo, a força da Mãe Divina, e que os egípcios sabiamente chamavam de Ísis, aquela cujo véu ninguém jamais levantou. Então quando a gente fala da energia da Mãe Divina, é aquela onde a gente vai perceber que nos falta muito. Porque como buscadores, a gente compreende um pouco do que seja verdade. Nós costumamos compreender um pouco do que seja amor e compaixão, mas nós sabemos o que é o poder da Mãe Divina e como nós podemos estar mais completos, mais alinhados e mais íntegros com ela? A morada da Mãe Divina é na nossa semente, né? Ela está na sexualidade, está na criação. A Mãe Divina é aquilo que é mais sagrado, vamos dizer assim, dentro do contexto tanto físico quanto espiritual, porque é uma energia criadora. Então, quanto mais puro, né, quanto mais próximo dessa energia nós estamos, mais capacidade de criar nós temos, mais nós nos aproximamos da energia da mãe, que é uma energia acolhedora, que é uma energia mais passiva, porém é a energia que eu considero mais sagrada de todas. Qual é a pedra de tropeço da nossa sociedade hoje? Por exemplo, só para você ter uma referência, estima-se que 70% do trânsito e das informações e dos dados da internet, 70% são pornografia. Tá? Isso mostra a quantas anda a questão da sexualidade na nossa humanidade. O que a nossa sociedade como um todo vê hoje em termos de relacionamento? Hoje é assim, né? Hoje, usando as palavras vulgares, né? Primeiro as pessoas transam, depois elas vão morar juntas e depois elas tentam se conhecer. E aí percebem que não dá certo e pulam de um relacionamento para outro como se fosse macaco de galho em galho. Então a gente tem hoje um relacionamento com a sexualidade que é completamente fora daquilo que deveria ser o sagrado, daquilo que deveria ser o respeito. E dentro
dos dois outros aspectos, porque sexo sem amor e sem sabedoria, ele se transforma em promiscuidade e se transforma nessa sociedade que nós estamos vendo hoje. Então todas essas perturbações mentais, emocionais e sim sexuais que a gente tem visto no nosso meio social hoje, são por falta de entendimento daquilo que é sagrado e da forma como nós deveríamos saber gerenciar essa energia. Vamos entender de novo, gente, não é uma energia vaga ou abstrata, é poder. E esse poder, né, ele foi tão deixado de lado e tão esquecido que hoje muitas pessoas realmente não conseguem encontrar o parceiro ideal, não se encontram na vida, tá faltando a criatividade, tá faltando o amor verdadeiro, né? Porque é o que o Rafa falou, né? Infelizmente, deixou-se tanto isso de lado, se perdeu tanto o conhecimento do que é a Divina Mãe, do que é a energia da sexualidade, que hoje sexo é somente por prazer carnal, né? É apenas para satisfazer um desejo e não mais para ser a culminação de um amor com verdade, né? Então, a Mãe Divina, né, ela vem, né, essa energia que também é chamada como Espírito Santo, né, ela vem para unir, né, a energia da compaixão, do amor do filho, com a energia da sabedoria e da verdade do pai. E como que é hoje, né? O que acontece hoje é que a sexualidade, ela nem sempre tem um amor verdadeiro, né? Muitas vezes é apenas para um prazer momentâneo, uma descarga de energia, né? E o que acontece é que tudo que nós absorvemos, né, ele é transformado em nutrientes, em proteínas, vai para o nosso sangue, né? O melhor vai para o nosso sangue e o melhor que tem ali vai para a nossa semente. Então, quando nós desperdiçamos a energia da sexualidade sem ter unido o amor e a compaixão do filho com a verdade e a sabedoria do pai, nós estamos jogando fora o que há de melhor de nós. E aí nós nos perguntamos muitas vezes, né? As pessoas ficam perdidas, se perguntam, mas afinal de contas, para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei que caminho seguir, eu estou perdido, eu estou sem energia, estou sem saúde. Por quê? Porque está jogando fora a sua semente, está jogando fora o que há de melhor, aquilo que traria, né? Se fosse necessário, traria uma vida inteira, e que é uma maravilha de ver isso acontecendo a partir de uma célula. Então, como que eu sei aonde que eu peco, né? Como que eu me afasto da Mãe Divina? Como que eu me afasto disso? A partir de uma vida sexual promíscua, a partir de uma vida sexual que não há verdade e que não há amor. Então, mesmo que as pessoas muitas vezes estejam em um relacionamento comprometido, mas se não há verdade nisso e não há amor, você está desperdiçando essa energia, está se afastando da Mãe Divina, que a energia sagrada é um templo, né? Cada um desses 3 poderes é como se entrássemos em um templo. E se eu não entro com respeito, eu estou me afastando desse templo. E não é diferente com a sexualidade. Bom, gente, esses são os 3 princípios, essas são as 3 forças, são os 3 arquétipos primordiais. E qualquer um de nós que seja um buscador sincero, mas que não se encontra trabalhando conforme essas energias exigem de nós, a gente vai, na verdade, nós já estamos caminhando meio coxos, né? A gente já está com uma perna meio manca. E muitas vezes está falando na luz, está buscando a luz, mas está mal utilizando, está mal gastando, ou está simplesmente indo contra a luz que está acessível para todos nós, na forma desses princípios, dessas potestades, desses poderes que qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolver. É como se nós buscássemos caminhar, né, em uma trilha que tem luz, mas fôssemos de ré, né? Então não vamos chegar lá nunca, se nós não nos alinhamos com esses 3 poderes, com essas 3 forças. Então, por mais que a gente que sejamos pessoas que leem muito, que estudam muito, que sabem de todas as religiões que existem no nosso mundo, se não se alinha com a verdade, com a compaixão e com a energia da Divina Mãe, com uma sexualidade pura, vai estar faltando em algo e vai estar dando ré.
vai andar de forma mais lenta. Então é necessário, se faz necessário, principalmente agora, entrada de 2021, que coloquemos isso em prática, porque não temos mais tempo para ficar esperando que um dia a gente se alinhe a isso. Se você começa a colocar isso em prática no seu dia a dia, nos detalhes, nas pequenas coisas, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, nas suas pequenas atitudes, isso já vai alimentando em você o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Do Pai, do Filho e da Mãe, né? Essas três forças que nos alinham, e eu vou dizer assim que é um combustível, nos empurram, nos ajudam a chegar mais rápido naquilo que nós buscamos como espiritualizados, como espiritualistas, que é a luz, é a consciência, é estarmos unidos de novo ao todo. Então, para se alinhar, precisa realizar. É isso aí, gente. Essa foi a mensagem desse término de 2020, início de 2021. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, compartilha com outras pessoas para que elas entendam como é que o nosso universo funciona. E de novo, para a gente poder compreender que não existe religião fora desses princípios e nem fora dessas verdades, tá bem? É isso aí. Um bom 2021 para todos nós. E a gente se vê na próxima. Sim.